Fala, povo de Deus, tudo na paz? Hoje a gente vai falar sobre a história da mulher Sírio-Fenícia, ou mulher cananeia. Essa história se passa em Mateus 15, a partir do versículo 21. Essa mulher teve uma atitude, digamos que um pouco ousada. Jesus e seus discípulos estavam passando nas cidades de Tiro e Sidom, e essa mulher começou a gritar desesperadamente atrás deles, para que Jesus pudesse atender um pedido dela, para que a sua filha ficasse sã. Ela disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está terrivelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não disse palavra alguma. O porquê que essa mulher chegou de uma forma errada diante de Jesus? Ela chegou de uma forma que somente um judeu poderia chegar. Ela chegou dizendo: Jesus, filho de Davi. E somente um judeu poderia usar essa expressão. E ela estava tentando se passar por uma mulher judeia. A palavra de Deus nos aponta que aquela mulher insistiu naquela fala, porque os discípulos de Jesus viram para ele e falam da seguinte forma: Mestre, despede essa mulher ou atende o pedido dela, porque ela vem gritando desde lá de trás. E aí então Jesus responde: Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí então ela percebe que Jesus realmente percebeu o que ela estava fazendo, que ela estava se passando por uma outra pessoa. Ela começa a mudar de atitude na presença de Jesus. A palavra de Deus fala que ela o adorou e disse: Senhor, me socorre. E aí então Jesus, ele usa uma frase que para muitos é ofensivo, mas Jesus queria testar a fé daquela mulher, porque ele percebeu que a atitude dela estava mudando. Não é bom que eu tire o pão da mesa dos filhos e dê para os cachorros. Então aquela mulher se humilha e se coloca no lugar de cachorro realmente e diz: Sim, Senhor, mas até das migalhas que caem da mesa dos seus senhores os cachorros se alimentam. Naquela época os cachorros não eram domesticados como hoje. Eles eram considerados impuros. Eles eram somente cachorros de rua, cachorros selvagens. Então naquela época eles não eram dessa forma. E os judeus tinham um costume muito feio. Eles chamavam os gentios e principalmente os cananeus, que eram seus inimigos, de cães. E quando Jesus fala daquela forma, porque ele percebeu que aquela mulher começou a mudar de atitude durante a conversa, ele fala daquela forma dizendo que ele sabia quem ela era e de qual povo ela pertencia. E aí então Jesus fala: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feita como tu desejas. E a palavra de Deus fala que naquele momento, a partir daquele momento, a filha da mulher ficou sã. Somente duas pessoas são consideradas pessoas de grande fé. Eu e você não vamos achar outra passagem em que Jesus fala de uma pessoa como sendo uma pessoa de uma grande fé. O centurião, que está descrito lá em Mateus 8, e essa mulher cananeia. Eu queria perguntar uma coisa para você. De que jeito você tem chegado na presença de Jesus? Você tem sido sincero? Você tem sido quem realmente você é? Quando tentamos nos passar por uma outra pessoa, como aquela mulher cananeia tentou, nós não conseguimos resposta alguma de Jesus. Mas quando nós começamos a mudar de atitude e começamos a adorar realmente e a começar a se humilhar na presença dele, ele nos responde. Mas ainda assim, ele nos responde de uma forma que ele está testando a nossa fé. E aí quando a gente se humilha na presença dele, nós alcançamos um alto nível de fé na presença dele. Além da gente conseguir aquilo que tanto desejamos no nosso coração, como aquela mulher conseguiu, nós também alcançamos um novo patamar de fé. E nós somos considerados pessoas de grande fé. Então eu e você precisamos ser sinceros. Talvez você está envergonhado porque está vivendo uma vida de pecado e você fala: eu não sou digno de entrar na presença de Jesus. Mas a palavra de Deus diz lá em Hebreus: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes podemos chegar confiadamente ao trono da graça para que nós possamos alcançar graça em tempo oportuno. Então eu e você temos alguém que se importa conosco e passou pelas mesmas coisas que nós passamos. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Então eu e você temos alguém que se importa, que realmente viveu na pele aquilo que estamos passando. Que você não use máscaras diante de Jesus. Seja quem você é. Independente da vida que você está vivendo, ele precisa que você seja quem você é, para que haja mudança e transformação na minha e na sua vida. Que essa palavra tenha tocado no seu coração e que Jesus possa realmente mudar, que nós possamos ser sinceros na presença dele e jamais usar máscaras e jamais ter reservas na presença de Jesus.
Compartilhe esse vídeo e que Jesus te abençoe.